Investir em imóveis e viver de aluguel na aposentadoria ou fazer um plano de previdência? Essa pergunta chegou aqui no canal e ela é muito interessante, porque, olha, pode ter uma armadilha aí nesse raciocínio. E eu te conto já já, logo depois da vinheta. A pergunta veio assinada como Maranata e a dúvida é: faço umas casinhas e vou viver de aluguel ou compro um plano de previdência? Ou seja, é investir em imóveis e passar a viver do aluguel. O aluguel ser o benefício na aposentadoria. É interessante? Cuidado. Tem muitos riscos envolvidos aí. Aliás, investimento em imóveis tem risco também, como todos os investimentos. Você precisa ficar atento a isso, porque todo mundo acha que investimento em imóvel é um investimento seguro, livre de riscos. Não, é um investimento e tem risco e você precisa entender que riscos são esses. Bem, vamos voltar à pergunta. A pergunta é especificamente para aposentadoria. Muita gente pensa isso, guarda essa ambição, esse sonho de viver com rendimento de aluguel na aposentadoria. Tem alguns problemas aí. O primeiro, tem que estar alugado. O apartamento, o imóvel, a casa tem que estar alugada para você ter o rendimento. Se ela não estiver alugada, você não só não tem o rendimento, como você não tem o benefício, né? Não tem a receita do aluguel, como você vai ter um rendimento negativo, porque você vai ter custos com esse imóvel, né? Para preservação do imóvel, imposto, condomínio em caso de apartamentos, enfim. Então, atenção, esse é o primeiro risco. O segundo é o inquilino, né? Quem é esse inquilino? Ele vai cuidar bem do imóvel? Ele vai pagar as despesas do imóvel? Porque há casos, e não são raros, de proprietários de imóveis que acabam ficando com uma dívida grande de inquilinos que não pagaram o condomínio, por exemplo. O aluguel também, tem gente que acaba atrasando o aluguel e não paga, ele tem que ser cobrado na justiça, ou seja, dor de cabeça. Vale a pena investir em imóvel na aposentadoria? Bem, se você tem uma carteira ali diversificada, é uma forma de diversificar. Agora, o investimento em imóvel, ele tem vários caminhos. Você pode investir num fundo imobiliário, por exemplo. Você pode investir, comprar imóvel e vender lá na frente para gerar uma renda. Você pode investir, alugar e ficar recebendo o aluguel. Tudo isso faz parte desse arcabouço para investimento em imóveis. Agora, é uma forma de investimento, é uma classe de ativos, tá? Você não vale a pena, e isso vários analistas falam isso é estudado e em vários países, não só no Brasil. Não vale a pena você concentrar todos os seus investimentos numa única classe de ativos, no caso, imóveis. Por quê? Porque você está concentrando o seu risco. E imóvel, como eu falei lá atrás, também tem riscos e não são pequenos. Então, respondendo claramente a pergunta, não, concentrar tudo e viver tudo de aluguel, só de aluguel na aposentadoria, não parece ser um caminho eficiente. Quem está falando isso não sou eu, são especialistas, são analistas, gente que estuda carteiras de investimentos há muitos anos, enfim, e que colocam que essa carteira tem que estar diversificada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão, que eu vou bater de novo nessa tecla, a questão tributária. Então, você com o investimento recebendo o aluguel, você vai ter que pagar imposto sobre esse rendimento. Você, se vender o imóvel, você vai ter que pagar o imposto e você não vai ter nenhum benefício fiscal, ao contrário dos planos de previdência. Plano de previdência, você também vai ter que pagar imposto, mas o imposto ele é diferido, ou seja, você vai pagar só lá na frente e mais. Dependendo do seu perfil fiscal, você pode conseguir, durante a acumulação do seu patrimônio, ou seja, durante o tempo que você está investindo, você pode conseguir um benefício fiscal, pode conseguir descontar isso do seu imposto de renda até um determinado limite. Tem vários programas aqui em que eu explico isso. Então, esse é o outro ponto relevante.
Primeiro, não concentrar. Segundo, você usar os benefícios fiscais que tem os planos de previdência. Já falei aqui, vou repetir. O ideal no plano de previdência é você usar primeiro o plano de previdência para usar todo o benefício fiscal. Aí, usou o benefício fiscal, aí sim você diversifica em outros ativos, se quiser, ou investir diretamente. Outro ponto importante que tem que ser considerado no aluguel, e esse caso é real, aqui em São Paulo, por exemplo, tem um caso emblemático, é o valor do aluguel cair ao longo do tempo. E aí, quer dizer, a sua renda está atrelada ao recebimento desse aluguel, ela vai caindo. Isso aconteceu, sabe, num caso exemplar aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. Muita gente comprou no passado imóveis, belíssimos imóveis que valiam muito dinheiro, enfim, no centro de São Paulo, e alugaram, e muita gente, imóveis comerciais, o centro antigo de São Paulo era uma região ali muito procurada para escritórios, para empresas, imóveis muito valorizados, e com o passar do tempo, com o passar dos anos, o aluguel naquela região foi caindo. Por quê? Porque o mercado ele acabou se movimentando. Você hoje tem escritórios e empresas em outras regiões. E aí, aquela região, o aluguel foi caindo. Então, quem vive de aluguel naquela região e começou lá atrás, viu o seu rendimento cair. Isso pode acontecer em qualquer região, estou só citando um exemplo. Então, atenção. Respondendo a pergunta, Mara, não foge do assunto. Respondendo a pergunta, é melhor comprar, fazer um monte de casinhas e viver do aluguel? Não, não é melhor. Pode ser uma das formas de investimento de você compor a sua carteira para aposentadoria. Sim, pode ser uma das formas, mas não concentra tudo nesse único investimento. E claro, você vai ter que, enfim, entender todos os riscos, custos dessa operação de comprar o imóvel, fazer as casinhas. Então, isso vai ter que estar muito bem contabilizado, vai depender de região para região, vai depender de uma série de variáveis, mas respondendo diretamente, não. Concentrar tudo no imóvel, fazer as casinhas para alugar, não é o melhor caminho. O melhor caminho é, primeiro, você usar todo o ganho fiscal que você pode ter via plano de previdência, e são vários, a gente já falou aqui, e depois, então, você diversifica. E os imóveis podem ser uma parcela dessa carteira, mas não 100% da carteira, porque aí vai virar dor de cabeça, problema e riscos demais nessa carteira para você. Respondido? Tem mais dúvida? Manda aqui pra gente, ó, tá aqui o QR Code, o e-mail, manda as dúvidas, porque essa conversa não acaba aqui, e o Previdência Mara foi criado para isso, pra gente falar sobre previdência, investimentos de longo prazo e como viver depois de aposentado. Vai se aposentar? Será que vai se aposentar? Enfim, vai se aposentar, e para se aposentar bem, tem que planejar. Eu espero as suas perguntas, a gente se encontra na próxima.